terminar a semana com aula de reprodução. Vamos lá dar uma revisadinha à aula passada, o que a gente conversou, onde é que a gente parou, o que vocês lembram? Não lembro de nada, gente. Eu tô com preguiça porque é sexta hoje. A gente falou em impotência generande e... Como é que é o nome da outra? E impotência coende, né? Que fala? Onde? E aí, o que são essas impotências? Quais são as diferenças? O que a gente falou? A coeunde, ela não está relacionada com o espermatozoide em si, né? É relacionada com mais externo, por exemplo, a dificuldade do animal, algum problema locomotor, falta de libido, que mais que tinha alterações de prepúcio, pênis e coisas desse tipo. E a generande era o contrário, né? Eram problemas, por exemplo, tipo, hipoplasia testicular, imaturidade sexual. Alguns eram irreversíveis, outros reversíveis. O problema em Não si é é isso? a nível de espermatozoide, né? Dando inviabilidade do espermatozoide. Quando a gente falar em parto hormonal, o que difere uma da outra? Qual que... se o animal tiver baixa quantidade de testosterona, ele vai ter? Qual das duas? Vamos lá, meninas, vamos se puxar? Vamos pro caderno? Na coende, Uhum. que daí ele não consegue manifestar o comportamento sexual pela baixa do libido? Uhum. Isto. Isso. E na generande, qual que vai ser a deficiência do hormônio? Qual que vai ser a parte do hormônio? No FSH, produção de Isso. FSH ali, Uhum. ele não consegue estimular as gônadas para produzirem, né? Isso, que parte das gônadas tem os receptores de FSH? Lá no começo do material a gente falou. Para que serve o FSH a nível de gônadas? Estimula quem? Quem que o FSH estimula, pessoal? Produção do quê? Espermatogênese, né? A gente tem lá nas células de Sertoli. Lembra que a gente tem uma notinha de participação que ajuda sempre, né? Quem participa da aula e responde e discute, né? Por enquanto só a Itaúana tá participando e ganhando nota. Que parto nós paramos, vocês lembram? É mais para frente aqui. A gente parou em hipoplasia testicular. Acho que nós terminamos de falar dela, que ela pode ser adquirida também, né? Congênita adquirida, e daí acabou por aí. Tá. Então a gente vem para criptorquidismo agora, né? Esse slide a gente tinha falado, esse de hipoplasia aqui, né?
Provignato de essa parte que tinha falado. Então, a gente está falando aqui, só para situar vocês, ó, a gente falou, começou a impotência itinerante, né? E aí tem a ver muito com a parte do FSH, né? E a gente tem produção a espermatogênese lá nas células de Sertoli, né? Então, a gente tem essa impotência, geralmente, ela é diferente da outra, onde a gente, geralmente, o animal pode ter libido, pode buscar a fêmea, mas ele tem problema principalmente na espermatogênese, né? Nessa produção de espermatozoide decorrente de determinado tipo de patologia, né? Tá? A gente falou de orquídea, a gente falou de degeneração, a gente falou de hipoplasia testicular e agora hoje a gente começa em criptorquidismo. Tá? Então, o criptorquidismo praticamente fecha e aí hoje a gente vai falar mais voltado para a parte de exame andrológico específico do equino. Tá? Eu coloquei o material já está disponível, então a gente vai terminar essa partezinha e vai começar o exame andrológico no equino. Então, o criptorquidismo é uma patologia bem importante, eu acho que alguém deve falar depois nos trabalhos, eu até não vou aprofundar muito aqui, depois a gente discute mais. Ela é de origem hereditária, tá? Então, tem que cuidar, principalmente porque doenças genéticas, o criptorquidismo faz parte dela e é uma doença que pode ter alteração, principalmente a nível de espermatozoides, né? Porque a gente vai ter uma quantidade diminuída de espermatozoides pela produção somente de um testículo, né? Então, vocês pensam, a gente mede principalmente o volume testicular, diâmetro testicular, para saber a capacidade de produção espermática que esse animal tem, né? Se eu tiver um animal produzindo com 50% de capacidade, que só vai ter um testículo viável, porque o outro ele vai estar ou dentro da cavidade abdominal ou no canal, né? E ele até consegue ter viabilidade de produção, mas em relação à temperatura, né? Esses espermatozoides não são viáveis, né? Então a gente tem basicamente problema de choque térmico matando esses espermatozoides, né? Lembram que a gente precisa o espermatozoide ele precisa estar uma temperatura mais baixa que a do nosso corpo, né? Por isso que a gente tem o testículo sendo produzido dentro da bolsa escrotal, né? A gente tem uma pelezinha fina que com isso a temperatura também diminui, né, em relação à temperatura corporal. Se for mais frio, muito frio, o ligamento e o músculo acabam tracionando o testículo mais para perto do corpo, e se for mais quente, temperatura muito mais alta, o testículo acaba afrouxando, esse ligamento, o músculo acaba relaxando e com isso o testículo acaba ficando mais longe. Então, quando a gente chama de criptorquida, é o animal que tem um testículo retido no canal inguinal ou na cavidade abdominal. A maioria das vezes é na cavidade abdominal. E ele pode ser um ou pode ser os dois testículos, né? Se o animal tiver a presença dos testículos, ele é considerado criptorquida, né? Então, tendo a presença de um ou dois dentro da cavidade abdominal, ele vai ser uni ou bilateral, tá? Quando a gente pensar em libido desse animal, criptorquida unilateral, o que vocês acham? Como que vai ser o libido desse animal? Ele vai estar presente, mas diminuído, será? Porque ele ainda tem o testículo, né? Então ele... Quem concorda, quem discorda? Eu acho que vai estar normal. Por quê? Porque ele vai ter o testículo igual para a produção normal. Então, quando a Só gente vai tem... estar em lugar diferente. Uhum. A gente tem criptorquida uni ou bilateral, quando a gente pensar em libido,
sempre vai estar normal, tá? Então, o que acontece? Às vezes o pessoal tem muitos casos em garanhões que são muito brabos, né? Os animais que são muito brabos, a castração é uma forma de tratamento para deixar esses animais mais mansos, porque diminui toda essa quantidade de testosterona do animal, né? Então, tu pegar um animal que tenha criptorquidismo unilateral e se tu castrar ele, tirar o testículo que está dentro da bolsa escrotal e ficar o testículo dentro da cavidade abdominal, esse animal vai continuar com libido, vai continuar com temperamento mais alto, porque tu não vai tirar a quantidade de hormônio que tu precisaria tirar, né? Remover, principalmente, andrógeno desse animal, né? Tá? E se o animal for criptorquida bilateral, da mesma forma, a produção de hormônios continua a mesma, porque o testículo está presente, né? Tá? E ele é funcional. Funcional que eu digo, ele consegue fazer produção de espermatozoides, só em relação à temperatura, esse espermatozoide vai acabar morrendo, né? E os espermatozoides de um criptorquida unilateral, o que vocês acham? Como é que vai estar essa produção de espermatozoides? Como o senhor disse, por causa da temperatura, ele pode não ser viável, mas se não tiver alguma outra patologia, pode ser que ele produza normal. Só pela questão da temperatura. Quem concorda, quem discorda com a Sabrina? Olha, eu não sei. O que acontece? Quando eu tenho criptorquida unilateral, eu tenho somente um testículo na bolsa escrotal. Esse testículo vai produzir normal. Então eu vou ter o quê? 50% da capacidade espermática do animal, né? Eu vou ter 50%, né? Se eu pegar Tá, eu não entendi. Aí aquele que tá no. Não tá na bolsa escrotal ali, ele não vai produzir? produtos, mas não são viáveis, né? Ah, tá. São mortos, né? Não vai adiantar nada, né? Porque eles morrem tudo por causa da temperatura, né? Então, aqui que a gente está falando de aqui seria a produção de espermatozoides viáveis. Não adianta eu produzir espermatozoides e não ter espermatozoides viáveis, né? Aí não adianta ter produção espermática, né? Tá? E aqui a gente tem 0% de espermatozoides viáveis, né? Esse animal que tiver criptorquidismo bilateral, ele tem, vocês vão encontrar espermatozoides, mas espermatozoides mortos, né? Geralmente na produção, e vai ter libido normal, né? Então, sempre lembrar disso aí, tá? Quando a gente falar de espermiogênese imperfeita, então é aquela parte lá, lembra? Uma parte final da espermatogênese, né? Onde acontece toda aquela parte de fase de capuz, né? A formação do acrossoma, né? A formação do núcleo, né? Da mitocôndria se dirige mais para a parte caudal aqui, né? Os flagelos também. Então a gente tem a formação do espermatozoide, né? Então a gente tem toda a mudança, né, do espermatozoide. E a gente pode ter uma patologia que chama espermiogênese imperfeita, né? Tá? Geralmente ela é hereditária, só vai afetar machos, né? Porque fêmea não tem produção de espermática, né? Bilateral, então ela vai ocorrer quando eu tenho problema na espermogênese, geralmente ela vai ser bilateral, né? Tá? Os testículos podem ser normais ou podem ser diminuídos de tamanho, né? Mas geralmente os testículos são normais, vocês não notam nada de diferente, né? Tá? Geralmente motilidade e concentração tão normais, tá? Então tu pode ter geralmente aumentos de defeitos, né? Então os defeitos, né? Lá na parte de morfologia, então o que vai acontecer quando vai formar esse espermatozoide na parte final da espermiogênese, né? Tu vai ter aumento de defeito. O defeito mais comum que a gente tem é o
o Knobed acrossome, né? Onde a gente tem a defeito nessa formação do acrossoma. Parece ficar tipo uma gotinha aqui, ó, na frente do acrossoma, ó, tá? Então, é um defeito importante que dificulta principalmente a parte de fertilização desse espermatozoide do gameta masculino no gameta feminino, né? Então, para descobrir isso aí, seria só com biópsia, né? Desse testículo para ver toda essa parte ali, como é que está ocorrendo a espermogênese, ou tu fazendo no exame andrológico sempre de forma correta e fazendo morfologia, né? E aí tu vai ver animais com aumento de defeitos, né? Podem ter espermogênese imperfeita. Quanto tu for fazer um exame andrológico, quanto é passível de aceitação pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal de defeitos maiores e defeitos menores? Vocês lembram? Eu falei isso na aula de morfologia, falei na aula laboratório. Quanto que eu posso ter de defeitos maiores e defeitos menores? Tem que saber isso, que senão vocês não sabem quanto que vocês vão deixar um animal apto no exame andrológico ou não. Quanto que eu posso ter de defeitos maiores e quanto que eu posso ter de defeitos menores? Senão não adianta eu olhar defeitos maiores, defeitos menores, se eu não posso, não sei quanto que eu vou liberar ou não liberar esse animal. É 10%, professor? 10% de defeitos maiores. Uhum. Então vamos pensar assim, quantos espermatozoides a gente tem que avaliar? A gente falou na aula prática lá. Eu vou fazer morfologia, qual é o mínimo de espermatozoides que eu devo avaliar? 10, 20, 30, 50, 200, 400? Quanto? Não é de pelo menos 200? 200 espermatozoides a gente deve avaliar, né? E aí? Então a gente já descobriu que a gente não pode ter mais que 10% de defeitos maiores, né? Segundo o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. E quanto é o máximo de defeitos que a gente pode ter em relação somando os dois? 30%? 30%. Que é 20 menores e 10 maiores. Isso, então a gente não pode ter, a gente pode ter no máximo 30% de defeitos, tá? Sendo que a gente não pode ter mais que 10% de defeitos maiores, né? Então, se eu tiver 25% de defeitos menores e 5% de defeitos maiores, eu não tenho problema nenhum, mas eu não posso ter mais que 10% de defeitos maiores. Se eu tiver 15% de defeitos maiores eu já deixo esse animal como inapto, né? Tá? Então, é isso aí, tá? Então, vocês têm que saber isso aí para quando vocês forem fazer um exame andrológico, sempre botar isso aí no laudo, né? O animal está inapto por quê? Porque teve tantos por cento de gota proximal, por exemplo. E superou a quantidade de defeitos que podem ser passíveis de aceitação, né? Tá joia? E aí a gente tem outra doença aqui que chama deixa eu só tirar aqui, espermatocistite, né? Onde a gente tem inflamação das vesículas seminais, né? Tá? Então, o que a gente vai ver de diferente nesse espermatozoide, principalmente é secreção purulenta, né? Então, a gente vai ver junto nesse ejaculado uma cor já mais amarelada, né? Tá? Com presença de secreção purulenta. Podemos encontrar também leucócitos, né? Tá? Espermatozoides geralmente não vão ter defeitos, principalmente defeitos de morfologia, defeitos maiores e defeitos menores. Tem baixa motilidade e também baixo vigor, né? Vocês vão encontrar isso. Tá? Quando vocês fizerem palpação das vesículas seminais, né? Vocês podem encontrar aumento de tamanho, né? Pode ter assimetria de um lado para o outro, né? Ela pode ser uni ou bilateral, né?
Doenças infecciosas podem causar essa espermatocistite, né? Principalmente brucelose, né? A brucela, ela tem tropismo, geralmente, pelos órgãos reprodutivos, e com isso a gente pode ter inflamação de vesículas seminais, né? Tá? Actinomyces piógenes também, né? Pode também fazer sepse e também parar ali na parte das vesículas seminais, né? Se essa doença não for tratada, ela vai evoluir por uma epididimite, né? Ela pode ir para as ampolas da próstata, inflamando, né? E depois para o epidídimo, gerando uma epididimite, né? Tá? Então, lembram que também brucelose em bovinos não recomenda tratamento, a gente faz abate sanitário desses animais, então, assim, se identificar a brucelose, tem que comunicar ao serviço veterinário oficial e depois esse animal é encaminhado para um abate sanitário, porque por ela ser uma zoonose, né, uma doença infecto-contagiosa que não tem tratamento em bovinos. Alguma dúvida? Não? Aí, a disfunção do epidídimo, né? Tá? Então, a gente tem as famosas epididimites, né? Tá? Então, aqui está sendo demonstrado, né? Uma epididimite, tá? E essa doença vocês vão encontrar naquele exame que a gente fez na aula prática lá, principalmente de palpação, né? Onde vocês vão ver que o animal sente muita dor, né? Então, na inspeção, quando vocês forem palpar, além do aumento de tamanho, vocês vão ver que o animal vai ter reflexo de dor quando vocês fizerem aquele leve exame de epidídimo, né? Fazer toda aquela palpação, né? Tá? Ela pode ser traumática ou infecciosa, né? Se for traumática, geralmente ela é unilateral. Se ela for infecciosa, ela pode ser bilateral também, né? Tá? O sêmen geralmente vai ter motilidade e vigor baixa, né? Também com presença de leucócitos, pode ter pus e grumos, né? Também por causa da inflamação, né? Vai ter bastante casos de cabeça, tipo, sêmen decapitado, né? No morfológico, né? Cabeças soltas, né? Tá? Gotas proximais ocorrem bastante, tá? Vai aumentar a quantidade desses defeitos, né? Tá? E tem teste de exaustão que dá para nós fazer também, aquele teste de resistência do espermatozoide, tu faz para ver, e ele diminui essa resistência naquele teste de exaustão, tá? E aí também a gente tem outra disfunção do epidídimo que chama hipoplasia, né? Quando a gente tem hipoplasia, a gente tem o quê? Diminuição do tamanho, diminuição de função, principalmente desse órgão, né? Tá? Então, vocês podem notar que eu tenho um epidídimo com hipoplasia comparando com o epidídimo normal, né? Tá? Então, isso pode ser hereditário, né? Ele vai ter baixa função, principalmente por ser hipoplásico, né? Tá? Muito parecido com a epididimite, os defeitos, né? Tá? O que vocês vão fazer para diferenciar? Aqui, em hipoplasia, vocês não têm a parte de leucócitos, né? Então, vocês vão ter, não tem aquela inflamação, principalmente por microbactérias, por micro-organismos, né? Tá? Então, vocês não vão ter uma reação inflamatória ali, diferente da epididimite, onde você tem uma reação inflamatória, tem migração de células inflamatórias. Aqui, não. Aqui, tu tem uma disfunção onde tu tem uma hipoplasia, diminuição de função baseada, que provavelmente uma causa hereditária, né? Tá? Teste de exaustão também vai ser muito parecido com a epididimite, né? Mas vocês vão ter que tentar olhar a presença de leucócitos, principalmente no espermatozoide. Tá? Então, basicamente, essa parte que a gente falou de impotências, e aqui, finalizando essa parte de impotências, lembrem sempre de diferenciar causas para ver se essa impotência é tratável ou não, né? Então, se for uma impotência que o animal tem capacidade de tratamento, vocês podem evoluir um animal que seria inapto para um animal apto, porque vocês identificaram essa patologia de forma rápida
e com isso fizeram um tratamento eficiente. Tem várias dessas patologias que a gente viu nas impotências que são passíveis de tratamento, né? Então, sempre tentar fazer o exame andrológico de forma mais completa, né? Como a gente já vem falando, hoje a gente vai falar bastante de equino, né? A parte mais específica de equino, vamos falar um pouquinho de diluição de sêmen, vamos falar um pouquinho de congelamento de sêmen em equino, mas em média, de regra, assim, o exame andrológico ele é muito parecido em todos os animais. Alguns têm algumas características principalmente diferentes dos outros de coleta de sêmen, né? Então, alguma coisa pode se tornar repetitivo, mas é mais para vocês também ajudar vocês a lembrar, né? Alguma dúvida? Dúvidas, galera? Não? Tudo certo da minha parte. Eu só vou fechar minha janela aqui, que tinha umas crianças brincando ali do lado, higieninho, pra não vir barulho. Vai diminuir o barulho. Então, vamos iniciar a próxima parte do material. Compartilhou aí? Sim? Sim. Sim. Deixa eu puxar para cima aqui. Então tá, vamos lá. Então essa aula que a gente vai fazer, ela é bem específica de equinos, né? Então a gente vai falar primeiramente a parte de como examina, como que chega. Alguns de vocês já viram a parte prática, né? Quem foi na aula prática, né? Quem não foi, eu tenho que fazer a parte teórica até para ficar balizado com todo mundo, né? Depois a gente tem nessa aula, a gente tem uma parte também de avaliação ultrassonográfica, que é um exame bem importante, que é complementar e pode ser utilizado como auxílio nesse exame andrológico em equinos. É muito bom utilizar o ultrassom como auxílio principalmente de análise de testículo, de epidídimo, até de análise de prepúcio, de pênis. Então, tu consegue utilizar o ultrassom te auxiliando nesse exame, né? Tem uma parte que a gente vai falar de diluentes e também eu vou mostrar para vocês uma técnica de congelamento de sêmen, né? Também revisar um pouquinho da técnica de inseminação artificial. Então, basicamente, essa aula que a gente tem para falar de equinos, né? Tá? Então, quando a gente pensar em exame andrológico, né? A gente sempre fala que a gente tem as atuais condições reprodutivas. Então, eu sempre friso isso aí. Exame andrológico, quando feito, o laudo tem prazo. Tá? Então, é a condição de hoje. Ano que vem, meu cavalo pode estar com alguma patologia e não adianta eu ter o laudo lá do veterinário do ano passado. Ah, mas eu comprei o cavalo lá faz tanto... Não. Então, é condições atuais, né, reprodutivas desse animal, né? Tá? Sempre, tá? Também gosto de ressaltar isso, né? Sempre fazer antes do início da estação de monta, né? Quando a gente pensar que equinos começam a ciclar, geralmente em fotoperíodo de dia longo, né? Então, as éguas são poliéstricas estacionais de dia longo, elas precisam de luz, né? Tá? Até para estimular a produção de melatonina e aí, com isso, aumentar toda essa parte de feedback positivo para fazer aquele eixo hipotálamo, hipófise, gônada funcionar, né? Tanto no macho quanto na fêmea, né? Então, a gente sempre se programa para, quando entrar essa temporada, que precisar utilizar esse animal já está examinado. Não adianta deixar para examinar já no início da temporada, porque se tu tem alguma patologia que tu tem que tratar nesse animal, tu vai perder tempo lá na frente na temporada, né? Então,
trabalhar sempre com programações, né? E é importantíssimo avaliar esses animais antes do início da estação de monta, né? Tá? Aí sempre fazer uma avaliação clínica externa, né? Onde a gente fala isso de observação de condições semiológicas. Então vocês vejam a importância da semiologia, né? Tu saber examinar o animal, tu saber como se portar no animal, isso é importantíssimo, né? O professor Leonardo e o professor Tiago passam bastante isso para vocês, né? Onde toda essa parte do exame clínico tem que ser bem explorado, né? Isso é importantíssimo, porque faz parte, não é só aquela parte específica de analisar o sistema reprodutivo, né? Então, sempre analisar condições de sanidade, né? Onde vocês vão olhar a score corporal desse animal, vão ver toda aquela parte de aprumos, né? Ver toda a parte de pelagem, né? Tá? Observar doenças genéticas, né? Prognatismo, bragnatismo, todas essas doenças visíveis, né? Essas alterações genéticas que esse animal pode ter, né? Que possam ser passíveis de transferir para o seu descendente, né? Olhar a saúde geral, ver se esse animal, tu nota no jeito do animal caminhar, ver como é que esse animal está caminhando, né? Tá? Ver alterações locomotoras, né? Tá? E lembrar sempre das impotências, né? Tá? Quando vocês forem avaliar, principalmente a Coiunge, né? Onde vocês vão avaliar principalmente alterações no sistema genital que a gente falou até agora, né? Tá? E aí depois, na parte laboratorial, lembrar da impotência generande, né? Basicamente olhando toda essa parte morfológica, mas também fazendo análise visível desse animal, examinando esse animal, né? Tá? Então, importantíssimo, né, que o laudo desse exame andrológico desses animais, ele não é definitivo, tá? Então, ele não é, um laudo não serve para a vida inteira, né? Tá? E vocês têm que saber também, né, que o animal após o exame pode ter algum tipo de patologia, né? Tá? Fazendo com que a gente tenha depreciações dos espermatozoides, né? Tá? Então, em média, os exames andrológicos têm validade de 60, 90 dias. Alguns veterinários colocam até 6 meses a validade do exame andrológico, né? Mas a gente sabe que 6 meses já é um prazo longo, né? Então, tem que pensar aí de 60, 90 dias, né? Para fazer um exame andrológico, né? Lógico que sempre, eu estou falando de exame andrológico completo, né? Sempre quando vocês forem fazer toda a parte de coleta de sêmen desse garanhão, esse sêmen vai estar sendo avaliado diariamente, praticamente, né? E com isso, vocês também vão ter indicativos que se esse animal apresentou determinada patologia na análise desse sêmen, né? Tá? Então, para vocês fazerem o exame andrológico, eu coloquei uma série de materiais que é importante vocês terem, né? Sempre levar tudo anotado, pessoal. Às vezes o pessoal acha que não é importante, anotações é importante, porque depois, na hora de vocês fazerem o laudo, se vocês não anotaram lá no começo, vocês vão acabar deixando para trás alguma coisa, né? Então, sempre importantíssimo ter anotação e não ter só a ficha, mas tem que ter a caneta junto, né? Ah, tá lá no campo, vou anotar como? Vou anotar sem caneta? Não adianta. Então, leva a ficha e leva a caneta, né? Tá? Paquímetro, professor. Para que seria um paquímetro? Para quem não conhece, aquele paquímetro é tipo um alicatezinho que tem a distância em centímetros, né? Tá? Diferente do bovino, aqui a gente não tem como fazer circunferência com trena, né? Pela posição dos testículos do equino, né? Então, o paquímetro serve para medir o tamanho desses testículos com um animal ali, porque tu não vai conseguir fazer circunferência escrotal, né? Deixa eu ver alguém que falou aqui. A respeito dessa avaliação de ser apto ou não no exame endológico, vale para todo o país ou cada estado tem sua regra? Então,
bem na real não tem, a gente fala que cada veterinário tem sua regra, porque quem vai estar fazendo o exame é o veterinário, né? Então, quem vai estar fazendo o laudo em si é o veterinário, né? Então, isso é individual de cada veterinário. Tem veterinário que faz, que eu acho errado, exame andrológico só, por exemplo, coletando sêmen e fazendo motilidade e vigor só, mas não faz concentração, não faz patologia. Tem vários que a gente vê fazendo isso, né? Que é errado. Eu não oriento vocês a fazerem isso, tá, pessoal? Sejam detalhistas, porque é no detalhe que vocês vão ser diferenciados como bons profissionais, né? Tá? Então, pensem sempre em fazer o que a gente está vendo aqui de forma mais específica e completa, né? Não adianta querer fazer só para quero ganhar meu dinheiro, virar as costas e ir embora, não. Sejam éticos e trabalhem de forma correta, tá? Então, luva de palpação, né? Porque vocês podem também ter que fazer palpação em determinados equinos, às vezes a gente não faz de regra, né? Mas com alguma dúvida a gente pode fazer palpação, principalmente de glândulas acessórias, né? Tá? Copo coletor, né? Para coleta de sêmen. Depois eu vou mostrar para vocês também, para quem não estava na aula prática. Quem estava na aula prática viu, mas a gente vai dar uma revisada hoje toda a parte de montagem de vagina artificial, né? Tá? Mesa aquecedora, isso aqui é importantíssimo, tá? Porque, principalmente em época mais fria, se pegar tubinho para coletar, se pegar o sêmen botar na lâmina e a lâmina estiver fria, vai ter alteração, principalmente a nível de vigor, né? E motilidade também, esse sêmen vai acabar morrendo. E com isso vocês vão dar um laudo de um animal que está inapto, que um animal poderia ser apto. Imagina vocês estarem trabalhando com um garanhão de $50 mil, que não é difícil de ter, e jogarem um laudo lá no animal que seria inapto, porque vocês acabaram danificando esse espermatozoide com um choque térmico, né? Por falta de uma mesa aquecedora. Então, é imprescindível quem vai trabalhar com isso aí, tem que ter uma mesa aquecedora, né? Tá? Microscópio, lâmina, lamínara, a câmera de Neubauer, né? Lembram que a gente utiliza para fazer concentração, né? A gente vai dar uma revisada depois, tá? Pipetas, né? Tá? Para fazer toda essa parte de diluição de sêmen, de coleta, né? Provetas, né? Beckers, é importante vocês ter também. E os corantes para patologia espermática, né? Tá? Podem ser esses mesmos corantes que a gente utilizou na aula prática ali, podem. Mas o pessoal de equino trabalha muito com corantes prontos, geralmente da Botufarma, né? Então, a Botufarma fornece os kitzinhos, e ela tem um corante que serve para fazer patologia, onde tu bota uma gota daquele corante, tu bota uma gota de sêmen e faz o esfregaço, ele praticamente está pronto, né? Então, quem vai trabalhar lá para frente com equinos, que for fazer andrológico, não tem como fugir da Botufarma, né, que é um laboratório que trabalha com toda essa parte de diluidores, decorantes, tem a parte de criopreservadores também, né, então ela tem vários kits para determinado uso que tu quer. Eu quero um sêmen que eu vou mandar mais longe, eu vou usar qual crioprotetor, por exemplo, qual diluente. Eles já tem todas as receitinhas de bolo pronta, né, então, é uma empresa que auxilia bastante nessa questão, além de também fabricar a vagina artificial e além de também ter fabricar aqueles casezinho que tu coloca o sêmen para transporte de um local para o outro. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Vamos para frente. Então, iniciando o exame, isso pode ser repetitivo, mas é para vocês gravarem mesmo, né? Tá? E é importante isso vocês anotarem, porque no laudo, o laudo tem que ser bem completo e se for principalmente por uma causa judicial, às vezes o animal foi comprado para ser reprodutor e ele tem algum tipo de incapacidade que torne ele inapto, vocês vão ter que ter a identificação desse animal de forma bem correta, né, para isso, né. Então, geralmente garanhões têm nome, né, tá?
Então, diferente de bovinos que vai ter brinco ali, né? Tá? Garanhões vão ter nome. E geralmente animais que vocês vão trabalhar como reprodutores, 99,9% vocês vão encontrar animais registrados, né? Então, anota o registro da raça crioula. Todo animal que, raça inglesa, raça quarta-milha, qual raça que for, todo animal que tenha um registro, ele vai ter um número no SBB, que a gente chama, que é o Study Book brasileiro, onde esse número de registro vai estar presente lá, que tu puxar no livro de registro, no Study Book, vai ter esse garanhão lá. Então, coloca também esse registro, né? Tá? Número de registro. Coloca a idade, isso é importantíssimo, a idade, porque vocês sabem que garanhões jovens podem ter algumas patologias ainda, né? Principalmente gota proximal, né? Dependendo da idade, né? Então, e se for um animal muito velho, já pode ir lá para o lado das degenerações, então levando, né, algumas impotências também, né? Então, tudo isso aí vai auxiliar vocês nesse diagnóstico lá para frente, né? Tá? E raça também, né? Porque a gente sabe que tem algumas doenças genéticas de determinadas raças, então é importante saber a raça que esse animal é e colocar nesse laudo, tá? Aí, além da identificação do animal, é importantíssimo e imprescindível jogar quem que é o dono ali, identificação do proprietário, né? E não é só botar o nome do proprietário, precisa toda a forma de informação mais completa que tiver, né? Cada informação que tiver a mais enriquece esse laudo de vocês, com isso vocês também têm mais confiabilidade nesse laudo. Então, todos os dados do proprietário, nome, telefone, endereço desse proprietário, onde que ele mora, né? Tem que estar presente nesse laudo, né? De exame andrológico, né? Para quem não estava na aula prática, o Luiz Augusto Weber, lá o proprietário da cabanha do Ouriço, lá que a gente estava, ele comentou que a raça crioula está tendo muito problema de garanhões com infertilidade, né? E ainda não é obrigatório o exame andrológico nas provas, né? Provas de freio de ouro, provas de enduro, provas de paleteada, ainda não é obrigatório. E eles vão colocar para o próximo ano o exame andrológico desses animais de forma obrigatória. Por quê? Porque com isso vão ser identificados os animais inférteis, né? Porque vão passar por um exame, né? E a gente sabe que tem várias doenças genéticas que são transmitidas por animais inférteis para os seus descendentes. Então, se a gente não fizer uma peneira descobrindo logo quais são esses animais, a gente não vai melhorar a fertilidade numa raça. Então, eles querem em si pensar em fertilidade da raça, aumentando a fertilidade. Para isso, eles precisam identificar os garanhões, né? Tá? Então, tem muito garanhão que não vai para a central, por exemplo. Se ele fosse para a central, ia ser feito um exame andrológico e se ele tem algum tipo de problema, ia ser identificado, né? Mas, se ele não vai, se ele vai só para a prova e fica na cabanha, às vezes tu acaba aumentando a transmissão congênita de doenças, principalmente em relação à fertilidade, né? E quando a gente pensar em quem fez genética, lembra, em relação à herdabilidade, que é um parâmetro para a seleção, né? Eu preciso selecionar animais bons, seleciono as características que eu quero, mas eu tenho que pensar em características que serão transmitidas dessa geração para uma próxima geração, né? Isso a gente chama de herdabilidade, né? Quando a gente pensar em fertilidade, a herdabilidade da fertilidade é muito baixa, né? Então, a gente sempre tem que estar trabalhando a vida inteira com fertilidade. Se eu selecionar reprodutores que têm uma baixa fertilidade, eu não vou conseguir melhorar, vou demorar muitas gerações para melhorar meus descendentes, né? Então, sempre identificar o proprietário, o nome da propriedade também faz parte do exame andrológico. Aí fez toda essa parte inicial, né, de identificação, conversa com o proprietário, ali já vai fazendo um pouquinho de anamnese junto, né? Porque esse contato inicial é importantíssimo, né? Tá? Vocês vão perguntar principalmente se esse animal está estabulado, está na cocheira ou está a campo, né? Tá? Porque tem diferença de um animal que está a campo
e de um animal que está estabulado, principalmente em relação à nutrição, né? Se esse animal está só a campo, às vezes a maioria não ganha sal mineral, às vezes tem um score mais baixo, às vezes ou está gordo demais, depende do tipo de forragem que ele está se alimentando. Então, tudo isso vocês vão ter que avaliar, né? Tá? Perguntar também quanto tempo esse animal está sem cobrir, se ele está cobrindo direto ou se não está cobrindo, se teve progênios ou não teve, quantos filhos ele teve, né? Tá? Lembrar se ele teve algum tipo de doença, teve uma laminite anterior, teve cólica, teve qualquer tipo de doença, tem que ser relatada nesse exame para auxiliar principalmente nesse diagnóstico final de vocês, né? Se esse animal toma algum tipo de medicação, é importantíssimo, né? Que a gente tem alguns tipos de medicamento que podem interferir nesse exame, né? Tá? E informações sobre a fertilidade, né? Ele já teve algum exame andrológico, quanto tempo foi feito a análise de sêmen desse animal, se ele apresentou algum tipo de patologia ou não, já foi coletado o sêmen para enviar para outro lugar, para inseminar, então saber toda essa parte de fertilidade. Alguma dúvida? Professor, tem medicamentos que interferem na qualidade do espermatozoide, isso que tu Tem. quis dizer? Uhum. E tem algum exemplo que seja mais conhecido? Por exemplo, garanhões às vezes são suplementados com excesso de testosterona, pode interferir, né? Alguns antibióticos também em excesso podem interferir. A gentamicina ela pode ser utilizada como auxiliar no diluente, mas se for trabalhada na parte parenteral com excesso de dosagem pode interferir nessa produção espermática, né? Então tem alguns fármacos que atrapalham, sim, né? Então por isso que é importante você saberem qual o medicamento que esse animal está tomando e se esse medicamento gera algum tipo de dano, principalmente na espermatogênese, tá? Entendi, obrigada. E aí fizeram a anamnese, né? Vocês vão aí para toda a parte de exame clínico, né? Tá? Fazer a auscultação respiratória, né? Lembrar todos esses parâmetros respiratórios, né? Onde vocês têm que ver se está tudo dentro do normal, né? Avaliação cardíaca, né? Ver se esse animal tá com um batimento cardíaco normal, né? Ver toda a parte digestória, né? Avaliar toda a parte de motilidade intestinal desse animal, né? Intestino delgado, intestino grosso, né? A gente avalia todos os lados, né? O lado direito pega mais a parte de seco, né? E cólon, e o lado esquerdo aqui a gente vai pegar mais a parte de delgado, né, e cólon menor. Então, tem locais que a gente pode avaliar, principalmente parâmetros digestório, parâmetro respiratório, toda a parte de costelas, aqui, então, faz toda essa parte do tórax, avaliando vários pontos, né, para ver se não tem nenhum tipo de sopro, né, tá? Sopro não, de estertor, desculpa, e a parte cardíaca aqui, nessa região muito próxima ao externo, que é o osso externo, né, tá? Mais atrás da escápula aqui, onde a gente avalia também parâmetros cardíacos, né, número de batimentos por minuto e toda essa parte, se não tem algum tipo de sopro, né, tá? Aí, viu parâmetros, vai para a parte de locomotor, né? Então, a aprumos, né, pessoal, é importantíssimo, né? Porque se o animal tem esses aprumos de forma incorreta, ele pode ser submetido a um casqueamento corretivo, né? Tentando corrigir esses aprumos, mas se forem aprumos muito ruins, lembra que isso aí também é genético, tu não vai querer ter um garanhão com aprumos ruins, né? Tá? E ver toda a parte de sensibilidade, principalmente de coluna e membros posteriores, né? Tá? A gente olha membros anteriores também, mas membros posteriores é importantíssimo também, porque esse animal vai, quando ele for fazer a monta, ele vai sobrecarregar muito esses membros posteriores, então qualquer miopatia que ocorre muito em equinos, as miopatias, né, onde a gente tem inflamação desse músculo longíssimos dorso, geralmente, inflamação de músculos
dos glúteos ali, inflamação de tendões também, articulações, esse animal vai ter dor na hora de saltar e acabar dificultando uma prenhez, né? Então, sempre cuidar toda essa parte, botar esse animal caminhar em marcha, em linha reta, é importante fazer esse animal fazer círculo para um lado, fazer círculo para o outro, porque geralmente se ele tem uma dor leve em algum membro, ele só vai demonstrar quando ele estiver fazendo um círculo. Então, examine esse animal a passo, caminhando, examine esse animal troteando, quando for olhar o locomotor, e examine esse animal galopando, né? Então, passo, trote, galope reto, depois para um lado, depois para o outro, fazendo toda essa parte de exame específico de sistema locomotor para depois ir para a parte específica, né? Então, depois vocês vão para a parte específica do aparelho reprodutivo, né? Então, vocês viram que até agora a gente falou basicamente do animal como forma de identificação, toda essa forma de anamnese, né? Identificação do proprietário, para agora começar a parte de exame específica do aparelho reprodutivo, né? Tá? Então, vocês vão começar examinando o prepúcio, né, pessoal? Lembrem que garanhões são mais arredios, são animais geralmente mais bravos, né? Tem garanhões muito bravos, né? E se vocês, antes de examinar pênis, o prepúcio, é importante vocês examinarem esse animal longe de uma égua, né? Tá? Não vão colocar o animal já perto da égua, porque esse animal vai ficar nervoso, né? Então, o prepúcio é importante vocês examinarem mais longe do animal, né? E onde vocês vão anotar a presença de calor, inflamações, edema, né? Se tem alguma escoriação, se tem alguma lesão, né? Tá? Geralmente pode ser examinado na cocheira ou num lavador, geralmente, com esse animal numa contenção ou até num brete, né? Se tiver um brete. Então, vocês vão fazer toda essa parte visual, né? E se tiver uma contenção, faz toda a parte de palpação também, né? Então, vocês vão ver se o prepúcio está normal, não tem nenhuma alteração, posso ter aumento de líquido, posso ter edema ou posso ter algum tipo de lesão, algum tipo de escoriação, né? Tá? Aí, o exame do pênis, dificilmente vocês vão conseguir fazer que esse animal exponha o pênis para vocês examinar na hora que vocês estiver. Então, vocês podem utilizar uma fêmea, né, bem contida. Ou então, quem estava na aula lá viu que ele conteve a fêmea dessa forma, coloca-se uma maneia nos membros posteriores, ó, passa uma corda por baixo por meio dos membros, por baixo do peito, aqui dos anteriores, e essa corda é amarrada aqui, além do que passa uma liga no rabo e puxa esse rabo para baixo aqui, para esse animal aqui ser examinado, tá? E não, a ideia não é que esse animal vá cobrir essa égua, então vocês têm que fazer o exame clínico ou fazer o exame, ou fazer uma coleta de sêmen. Então esse animal não pode cobrir. Então a gente coloca o rabo dessa forma assim que impede geralmente a penetração desse animal, né? Tá? E os garanhões são muito acostumados, pessoal, a essa parte de cobertura. Então, o que acontece? Para quem estava na aula lá, viu o Renan falando, às vezes tem muito peão que trabalha com garanhão. E o peão geralmente tem pressa, tá apressado, quer fazer o serviço e ir embora, né? Então, o que recomenda? Sempre quando tiver, vai fazer uma coleta de sêmen ou vai fazer uma cobertura, não chega e não traz esse animal reto na égua ali. Faz uma volta, né, com esse animal, dá uma andada, passa umas 2, 3 voltas longe da égua, porque isso é importante para ele condicionar também, não deixar ele. Vocês viram que aquele cavalo que foi coletado lá é um animal que não teve esse condicionamento, ele fazia monta natural. O que aconteceu? Eles estavam fazendo com os peões, provavelmente, essa monta natural, e eles pegavam e largavam na égua, né? Então, quando ele saiu da cocheira lá, o Renan não teve muito domínio sobre ele, porque ele estava acostumado a ir para cima. Então, o animal acaba ficando bravo, vinha manoteando, ele não deixou ele fazer um exame específico também desse aparelho reprodutivo, né? Então, se vocês fizerem esse animal dar várias voltas, reconhecer o ambiente, vai servir como forma de vocês também fazerem exame do pênis, né? Vocês precisam examinar esse pênis também, lembrando de todas aquelas impotências que a gente viu, né? Então, vocês vão ver se o pênis está normal, né?
se tem algum tipo de escara, né? Se tem algum tipo de edema, né? Aumento de volume, né? Se tem hematomas, e lembram da forma do pênis do equino, que é do tipo do músculo cavernoso, né? Então tem que ter tudo isso aí na cabeça para vocês seguirem esse exame, né? Tá? Aí, glândulas anexas, pessoal, tá? Geralmente a gente não faz a avaliação de glândulas anexas no garanhão, tá? A gente só faz exame de glândulas anexas se a gente tiver qualquer quadro de pus, né? Pus no espermatozoide, quadro de piospermia, ou também a presença de sangue, né? No espermatozoide, né? Então, hemospermia também, tá? Então, geralmente faz uma sedação para conseguir fazer a palpação dessas glândulas anexas no garanhão, que pode gerar um pouco de dor, ele pode ficar arredio, pode querer sentar no brete e pode querer reagir ao exame, né? Então, faz sempre cuidar que a parte de reto do equino, tanto de fêmea quanto de macho, é extremamente sensível, né? Qualquer ruptura que vocês fizerem de reto, o animal vai ter peritonite e vai acabar morrendo. Então, imagina se vocês estão trabalhando com animais muito caros, né? Então, toda essa parte de exame transretal tem que ser feito de forma bem calma, com bom lubrificante. Se o animal contrair, nunca ir contra o peristaltismo desse animal, né? Deixar esse animal contrair, parou de contrair, faz o exame, né? Tá? Então, vocês vão fazer exame de glândulas anexas quando vocês identificarem alguma alteração lá no sêmen, né? Então, tá? Daí vocês sedam esse animal e fazem uma avaliação ultrassonográfica de glândulas anexas, né? Então, depois a gente vai ter algumas imagens que eu vou mostrar para vocês de glândulas anexas, de avaliação dessas glândulas anexas. Alguma dúvida? Tudo certo? Vamos fazer um intervalinho, então. Aí voltamos às 3, tá ok? Aí, agora vai. Então vamos seguir falando sobre a sequência do exame. Nós tínhamos parado aqui nesses slides da palpação das glândulas anexas, né? Então, vamos para frente. E aí, a gente já olhou toda a parte de epidídimo, né? De epidídimo não, desculpa, de prepúcio, de pênis, glândulas anexas, se necessário. Então, a gente vai para a parte de testículos e bolsa escrotal agora, né? Então, aí, sempre muito cuidado, pessoal, porque equino, ele é bem... tem muita cócega, né? E com isso... tem muita cócega, e com isso vocês têm que cuidar, principalmente de proteção dos examinadores em si, em relação a esse exame. Se não tiver um brete de contenção, que o ideal é que ele seja realizado aqui, ó, como um brete de contenção. Aqui vocês podem ver que ela está examinando de forma lateral, e tem um auxiliar aqui, ó, segurando o membro anterior. Então, é um método de contenção também, tu sempre segurar o membro anterior do lado que tu está examinando o equino, e sempre a cabeça tem que ficar mais virada para esse lado também. Então, como forma desse animal não conseguir te acertar com os membros posteriores, se dá um coice, né? Então, se tiver brete, assim, seria melhor examinar no brete, mas dá para ser realizado sempre com bastante cautela, né? Então, vocês vão sempre cuidar os testículos e a bolsa escrotal, né? Ver em relação ao escroto, se não tem feridas, berne, ectoparasita, né? Edema, dilatações vasculares, que a gente chama de varicoceles, né? Só deixa eu fechar essa porta aqui, tem uma... varicoceles. Então, isso tem como a gente ter auxílio do exame de ultrassom, né?
da ultrassonografia, a gente vai falar também, né? Eles têm forma ovoide, né? Então, eles são menores, geralmente, que os de bovinos, né? E geralmente eles têm posicionamento horizontal, então eles vão estar, não vão estar vertical que nem os dos bovinos, né? Então eles vão estar com posicionamento horizontal, né? Em relação ao animal, né? Devem ser móveis, né? Então eles não podem ter nenhum tipo de aderência, né? Tá? Não podem ter reflexo de dor à palpação, né? Então às vezes o que acontece, alguns animais têm cócega mesmo, não, vão ficar arredios em relação ao exame, mas eles acostumando com vocês examinando, não podem ter dor. Então, se o animal teve a primeira reação de dor, por exemplo, que pode ser sujeito a algum tipo de cócega, faz de novo o exame, tenta palpar 2, 3 vezes para ver se ele sente aquela mesma dor, né, para chegar num diagnóstico final, né. Tá? Então, eles têm que ser simétricos também, né? Então, os dois do mesmo tamanho, não podem ter nenhum tipo de assimetria. Consistência fibroelástica, né? Então, a consistência que a gente falou lá no início do semestre, né? Como se fosse um bíceps semiflexionado, seria a consistência do testículo, né? Tá? Então, cuidar todas essas especificações características do bovino, né? Tá? Mensurar com o paquímetro. Aqui entra, então, o paquímetro, né? Então, a gente vai ter... tentar desenhar um testículo aqui, mais ou menos assim. Pegando o epidídimozinho aqui. Ele vai ter comprimento do polo proximal até o polo distal. Então, quando a gente pegar o paquímetro e medir aqui, em média de 5 a 12 centímetros, né? Tá? Largura, então seria essa medida aqui, né? Que vocês pegam a largura lateral, né? Dele, de 4 a 8 centímetros. Isso depende muito do tamanho do garanhão, e a mesma coisa a altura, né? A altura vocês vão medir assim, né? Em média de 4 a 8 centímetros. Então, comprimento do polo proximal até o polo distal, largura, geralmente é medida lateromedial, né? Tá? E a altura, geralmente é medida ínfero superior, né? Em cima até embaixo, né? Então, tem o paquímetro, aqui está sendo feito um exame, não aparece, mas ela está fazendo a medição a mensuração desse testículo, né? Então, sempre com bastante cautela, né? E com calma, fazendo esse exame testicular, né? Tá? Epidídimo, então, a gente vai palpar também, verificando principalmente sensibilidades, né? Se esse animal tem ou não tem presença de epidídimos, né? Tá? Sua forma e localização, né? Lembrando que a cauda do epidídimo ela é sempre bem evidenciada, né? Tá? Então, ali tem bastante capacidade de armazenagem de espermatozoides, né? Então, ela é maiorzinha, vocês notam, fazendo a palpação. Quem foi lá na aula de bovinos conseguiu palpar bem o epidídimo, ver o tônus dos bovinos, né? E do equino ele é um pouquinho menor, mas não é tão diferente essa consistência, né? Tá? Tamanho variando de 1 por 1 isso aqui em centímetros, né? Em média, a 3 por 3, né? De comprimento, né? Tá? Então, dá para medir eles para ver também, se quiser, ou se não, de regra, a gente não mede epidídimo, né? A gente só faz toda essa parte de presença, sensibilidade, forma e localização, né? Tá? E aqui seria basicamente um laudo, né? Tá? Onde a gente tem toda a identificação inicial que a gente falou, né? Nome do proprietário, endereço, tudo aqui vai geralmente exame clínico histórico, a parte de anamnese, exame geral, né? Daí vem para a parte do sistema genital, prepúcio e pênis, aí os testículos, as dimensões, né? Se são simétricos ou não, a forma dos testículos, né? Qual que é a posição que ele está, se tem um testículo criptorquido ou não, né? Tudo isso aí tem que contar, né? Consistência, quantidade de sensibilidade, né? Se tem sensibilidade dolorosa ou não,
toda a parte de mobilidade, se é móvel, se é aderido, epidídimo da mesma forma, a genitália interna, se for fazer também, né, parte de glândulas acessórias, né, tá? Comportamento sexual é importante, né, em garanhões é muito fácil, geralmente o garanhão ele demonstra muito libido, né, tá? Quando que foi coletado esse sêmen, se é com vagina artificial ou não, data, horário, né? Daí vem com volume, ó, toda a parte de espermograma aqui, volume do ejaculado, cor, aspecto, se deu turbilhonamento, né? Motilidade, vigor, concentração, né? Total de espermatozoides, né? E dá para colocar aqui também defeitos maiores, defeitos menores, né? Alguns elementos, né? Leucócitos, células, hemácias, tudo que vocês encontrar é importantíssimo colocar nesse exame clínico, né? Tá? Agora a gente vai entrar numa parte de ultrassonografia aplicada diretamente ao exame andrológico, né? Tá? Então, ela é uma ferramenta de diagnóstico que auxilia principalmente nessa parte de andrológico, né? Vocês lembram como é que é o funcionamento do ultrassom? Vocês já fizeram um diagnóstico por imagem, né? Sim, professor. Sim, tá. Só para revisar, o ultrassom, ele tem uma probe, né? Então, tem probes lineares, que geralmente é aquela mais compridinha, e tem aquelas probes que são as probes mais nesse formato que a gente chama de probes convexas, né? Tá? Então, essa aqui é as probes que são mais utilizadas principalmente para uma profundidade maior, abdômen, e para esse exame normal do garanhão, a gente utiliza tranquilamente essa probe linear de 5 MHz, né? O que tem dentro dessas probes, para relembrar vocês? Dentro dessas probes, elas têm cristal, o ultrassom possui cristais, né? Tá? Então, ele tem cristais aqui que vibram, né? Esses cristais vibram e emitem um som. Então, eles emitem um som, né? Por isso que chama de ultrassom. Então, esse cristal vibra e emite um som. Esse som vai ir e vai chegar num tecido. Tecido que tu quer analisar. Então, vamos pensar que aqui seria um tecido muito denso, né? Tecido duro. Tá? Um tecido firme. O que vai acontecer com esse som quando ele chegar nesse tecido firme? Ele vai, digamos, rebater, voltar? Isso. Eu não sei qual é a palavra que Isso, fala. mas é isso aí mesmo. Ele vai bater e vai refletir, né? Vai voltar. Então, tudo que volta pensa num eco. Foi e voltou, refletiu, né? Ok? Refletiu. Quando ele reflete, eu tenho ele refletido em forma de imagem. Então, essa imagem volta aqui para o aparelho, né? Tá? Quando ele reflete em forma de imagem, quando ele reflete, a gente pensa numa estrutura mais clara, né? Tá? Então, essa estrutura a gente chama de... Como é que a gente chama ela no ultrassom? Essa estrutura que reflete num tecido denso. Forma uma imagem. Como é que é o nome da imagem quando tem um tecido mais... Rádio lucente? Não, daí ela Rádio... daí é de raio-x. Vamos falar em ultrassom. Ah, é verdade, confundi. Raio-x é a radiolucente. Aqui a gente fala numa imagem hiperecóica, né? Porque ela faz uma maior ecogenicidade. Então, se eu tenho um tecido mais denso, eu vou ter um maior reflexo e aí eu vou ver uma hiperecogenicidade, né? Um aumento da ecogenicidade. Então, gerando uma estrutura branca ou mais acinzentada, né? Se ela for média, tipo esse tecido ele é médio denso, aí a gente tem uma coloração refletida mais cinza, né? Ele não refletiu tanto, ele bateu e vamos pensar que ele passou um pouquinho esse eco e
refletiu pouco. Então, eu tenho uma imagem que eu chamo hipoecóica. Ela não é hiperecóica, mas ela também não é sem a ecogenicidade. Então, eu tenho hiperecóica quando é branca, hipoecóica quando ela é mais acinzentada, e quando esse som passa, bate aqui e passa, atravessa. Por exemplo, estruturas líquidas que não refletem, estrutura que tem ar, que não são estruturas densas. A gente chama que não fez ecogenicidade, porque o som bateu e foi embora, né? Não voltou, não refletiu nada. Então, eu vou ter uma imagem preta, né? Tá? Essa imagem preta eu chamo de uma imagem anecoica, né? Uma imagem com ausência de ecogenicidade. Tá? Entendido, então? Isso? Certinho, professor. Então tá. Só para quando a gente começar a ver as imagens, eu não vou falar imagem preta e imagem branca, eu vou falar hiperecóica e anecoica ou hipoecóica para vocês, tá? Então a gente vai analisar no ultrassom granulomas, né? Aparecem. Epididimites auxilia muito nessa parte de, em vez de também só tocar, tu vai colocar a probe ali, né? Tá? Criptorquidismo também auxilia, né? Tá? Varicoceles, né? Essa parte de dilatação, principalmente de vasos a nível de plexo pampiniforme, né? Tá? Aumento de espessura da túnica vaginal, também a gente consegue medir, né? Toda essa parte do ultrassom a gente consegue ver quanto está a espessura da túnica vaginal. Se tem algum aumento de célula patológico, algumas neoplasias, né? Tá? Podem ser identificadas também, além de auxílio no exame de glândulas acessórias também, que a gente falou antes, também serve, o exame de ultrassonografia serve, né? Tá? Então, geralmente, a gente tem que fazer uma contenção, tá? Importantíssimo, né? Tá? Porque vocês vão estar com o animal em estação, tá? Então, eles gostam, deixam mais manipular, o garanhão já vai estar mais relaxado, geralmente depois da coleta de sêmen, né? Então, pode ser feito esse exame, o exame de ultrassom é um exame complementar que vocês podem fazer pós-coleta de sêmen. Faz toda aquela parte de exame clínico específico antes, né? Que a gente falou ali, né? E aí depois faz esse exame complementar com o uso do ultrassom, né? Tá? Sempre tá lateral, né? Tá? Vocês lembram que vocês vão avaliar testículos, né? Tá? Então, vocês vão empurrar o testículo contralateral, por exemplo, eu estou analisando o esquerdo aqui, eu empurro o contralateral dorsal, né? Tá? Porque daí eu vou conseguir analisar funículo espermático, né? E testículo que eu estou examinando. Se eu estou examinando o DK, por exemplo, eu pego a minha mão lá e empurro o outro para cima, ele vai ficar mais dorsal, né? Tá? Conseguindo palpar toda a parte de cordão e funículo espermático ali, facilitando o meu exame, tá? Então, aqui, se a gente lembrar, né, das estruturas aqui, esse desenho é bem legal, a gente tem aqui toda a parte de irrigação, né, sanguínea, né, que vem pelo plexo pampiniforme, né, a gente tem artéria testicular, a veia testicular, a gente tem um músculo envolvido aqui também, né, tá? A gente tem a parte do testículo, que a gente tem o epidídimo, né, tá? Sempre a cauda do epidídimo ela é mais evidenciada, né, tá? Revestindo esse testículo, a gente tem uma túnica albugínea, né? Alguns vasos sanguíneos, né? Periféricos aqui. E a gente sempre tem uma veia central bem grande aqui dentro, bem central mesmo no testículo, né? Então, a gente vai examinar essa veia também. Tem como a gente ver a imagem dela, né? Tá? E vocês vão notar na imagem dela, uma imagem aqui, ó, anecoica, tá? Já ia falar de raio-x agora. A gente vai ter uma imagem anecoica. Por quê? Aqui eu tenho a presença, eu coloquei, ó, quando eu coloco a probe transdutor linear nessa forma, assim, eu praticamente fatio esse órgão aqui, né? Então, eu fiz esse órgão ficar dessa forma assim, ó. Então, como se eu tivesse cortado ele no meio. Se eu tivesse colocado ele assim, ó, eu ia aparecer com um testículo mais assim, né? Então, aqui foi feito esse exame, né?
tá? Colocado para avaliação da veia central. Então, a gente sempre avalia essa veia, dá para fazer medição dessa veia, né? Foi feito um corte transversal, né? E a gente tem uma estrutura anecoica, né? Pensa que vaso sanguíneo, sangue, ele não reflete, né? Então, ele tem que estar... O que ela não pode? Ela tá mais dilatada e não pode também estar mais contraída. Então, ela tem que estar de forma normal, né? Tá? E a gente sempre avalia essa veia central do testículo, né? Tá? Que traz toda essa irrigação que vem via plexo pompiliforme, né? Tá? Aí, para fazer exame de testículo e dos epidídimos, então a gente começa com a probe nessa posição, né? E vem com a probe devagarinho, movimentando ela de um lado para o outro, né? Tá? Depois, para fazer exame do funículo espermático, lembra que vocês empurraram o testículo com o outro que está para cima, porque senão vai dificultar, ele vai estar praticamente aqui assim, ó, e vai dificultar vocês de fazer esse exame. Então, vocês empurram um dorsal o outro testículo, e com isso vocês conseguem colocar a probe para cima e para baixo, avaliando toda essa parte de irrigação, né, tá? Aqui, se vocês olharem a probe linear, ela tem um lado que ela tem tipo um sulco, né, tá? Aquele ladinho ali, ela tem um sulquinho assim, ó, que aparece, tá? Então, essa parte sempre vai ficar para cima, e a parte que você vai fazer a leitura, ela tem um leitorzinho, geralmente é de cor mais cinza, que é onde aqui vai captar a imagem para mandar, né? Tá? Então, demonstrando o plexo, né? Então, vocês vão ver aqui todo aquele conjunto de artérias e veias que fazem a irrigação, né? Tá? Então, a gente tem uma estrutura também anecoica, né? Tá? Então, a gente tem toda a parte de estrutura anecoica, né? Tá? Envolvendo a artéria, que a gente tem a artéria, né? Tá? Articular, que a gente tem ela cortada, tipo, ela tá sendo cortada transversal aqui, né? E longitudinal, né? Então, tem alguns cortes que aparecem de forma longitudinal e alguns cortes que aparecem transversal. O que vocês vão notar aqui? Então, toda essa parte, se tem irrigação sanguínea, vai aparecer mais escuro, né? Se não tem dilatações aqui, então consegue se notar varicoceles aqui nesse ponto, né? Por isso que a gente avalia plexo pampiniforme, consegue se notar se tem, às vezes, acúmulo de fibrina ou, tipo, algum caso de aderência também vai gerar uma área mais hiperecóica. Então, é normalzinho que ela fique assim, onde tem o sangue ali, né? Onde passa dentro dessas artérias e dessas veias, ele tem que ter uma imagem anecoica. Alguma dúvida? E aqui a gente tem a mesma veia central, que foi feito o corte dessa forma assim antes, né? Que ela tinha demonstrado assim. Agora ela está cortada longitudinalmente, né? Então ela vai demonstrar longitudinal. Então aqui também vocês notam o final dela, tá? Então ela não passa todo o testículo, né? Tá? Aliado junto com toda essa parte testicular, vocês já conseguem olhar aqui toda essa parte de túbulos seminíferos, né? Para o epidídimo, então, né? A gente tem geralmente coloca nessa parte dorso lateral para avaliar corpo do epidídimo, né? Tá? E vocês notam que aqui a gente não tem uma hiperecogenicidade, a gente já tem uma parte mais acinzentada, ó, tá? Então, se ela fosse assim, ela seria hiperecóica, né? Aqui ela já é hipoecóica, né? Ela é menos ecogênica, né? Que uma estrutura mais densa. Então, ele reflete um pouco, mas não tanto. Então, vocês notam aqui que está normalzinho, ó. Se tivesse inflamado, ele ia estar mais hiperecogênico, né? Toda a inflamação vai refletir de forma uma imagem mais clara. Então, ele auxilia também para epididimites, né? Tá?
cauda do epidídimo, então aqui, ó, coloca o ultrassom nessa posição, assim, bem na cauda do epidídimo e vai gerar imagens, assim, mais circulares. Olha como a estrutura é bem hipoecóica, né, tá? Em relação a todo o parênquima testicular. A gente tem toda a parte do parênquima aqui bem hiperecóica, né, uma estrutura mais ecogênica, né. Então, vocês vão pegar um pouco do parênquima testicular, porque essa probe está captando aqui e está captando aqui, né, então vocês têm que sempre reconhecer as estruturas. Então, aqui está aparecendo o epidídimo, ó, a parte de cauda do epidídimo está aqui, né, e ele segue aqui, ó, tá? Então, lembro que a cauda do epidídimo a gente tem a parte de armazenamento, né, e maturação final dos espermatozoides ali, então é importante ela estar bem sadia, né, tá? Aqui a gente está demonstrando ramos da artéria testicular, então toda essa parte de irrigação mais periférica, ó, tá? Então tem como a gente avaliar também, ó. Então coloca o transdutor nessa região aqui mais ventral ao testículo, né? Tá? E a gente vai enxergar vários ramos aqui, dependendo do jeito que pegar. Ó, aqui pegou mais longitudinal, aqui pegou mais transversal. Se pegar transversal, vai aparecer a imagem de forma mais redonda. Se pegar longitudinal, vai aparecer a imagem mais comprida. Então, onde tem presença de sangue, geralmente a gente vai ter imagem anecóica, né? Tá? E aqui toda aquela parte de aparência de glândulas sexuais acessórias, né? E esse aqui é um slide bem legal que mostra antes do garanhão ejacular, né? E após o garanhão ejacular, né? Tá? Então, a gente tem a ampola, né? Prostática, a próstata, a vesícula seminal e as glândulas bulbo-uretrais, né? Vocês podem ver a quantidade que estava anecóico, né? Porque a gente tinha presença de sêmen ali, né? Tá? Então, junto com fluidos, né? Mais fluidos, o sêmen vai estar mais nessa parte a nível de epidídimo, e aqui a gente tem esses fluidos que se mistura junto com os espermatozoides, formando o sêmen, né? Falando de forma mais correta, né? Então, aqui seria a palpação via transretal, então, dependendo da posição do transdutor, a imagem aparece. Então, aqui é uma imagem que foi colocada mais transversal, né? Tá? Podem ver a vesícula seminal repleta de fluidos, né? Tá? As glândulas bulbo-uretrais também, após ejaculação, praticamente zerou, ó, aqui diminuiu bastante, também a vesícula seminal diminuiu também. A gente vai fazer a avaliação sempre que tiver uma suspeita de o sêmen com presença de secreção purulenta ou sêmen com presença de sangue, né? Tá? Então, daí vocês vão para fazer essa avaliação, né? Se tiver secreção purulenta, provavelmente todo esse líquido que está anecóico aqui, ele vai estar ou mais hipoecóico ou até hiperecóico, dependendo do grau de infecção desse animal, né? Em relação às suas glândulas acessórias. Então, sempre fazer esse exame de forma com cautela, porque esse exame pode gerar um pouquinho de dor, como a gente falou, em relação à palpação transretal. É bom sedar os garanhões, eles não são acostumados com palpação transretal, eles podem estranhar, e sempre se proteger todo o examinador nessa parte, né? Aí também pode ser feito ultrassonografia do pênis, né? Tá? A gente tem um pênis do tipo músculo cavernoso, né? Então a gente consegue analisar, né? Aqui a gente está com uma imagem transversal, né? Então foi feito um corte transversal, então foi colocado o transdutor assim, dessa forma, e foi feito um corte, né? E aqui tem uma imagem longitudinal, onde o transdutor foi feito dessa forma, né? Então, o que a gente observa? O corpo cavernoso e o corpo esponjoso, né? A gente tem o corpo cavernoso aqui, né? E o corpo esponjoso nas setas. E aqui nessa seta vermelha, aqui a gente tem a passagem da uretra, ó. Então, aqui bem central, né? E aqui, mais aqui assim. Então, tem como a gente avaliar todas as estruturas, né?
Isso vai depender de vocês acostumarem também a ver imagens normais, né? Toda imagem anormal vai ter dilatação, vai ter presença de secreção, vai ter acúmulo de líquido, né? E o exame de ultrassonografia auxilia muito nessa parte, ajudando a evidenciar todas essas patologias, tá? Alguma dúvida nessa parte de ultrassom? Então aí, galera. Sim, professor, mas não tenho dúvidas. Não? Tudo certo da minha parte também. Tudo certo? Então vamos seguir. Então a gente falou dessa parte de ultrassom como um exame auxiliar, né? Toda essa parte de exame andrológico, né? Pensando que vocês devem lembrar de toda essa parte de diagnóstico por imagem, que é importantíssimo, né? Vocês saberem o que vocês estão, não adianta passar o ultrassom e não entender o que vocês estão avaliando ali, né? Tá? Então, fizemos a parte externa, primeiro, toda a parte de identificação, anamnese, né? Exame clínico, daí fomos para o exame clínico específico, né? Avaliamos testículos, avaliamos prepúcio, epidídimo, avaliamos pênis, né? Fizemos a parte de ultrassom, agora a gente vai ter que coletar o sêmen desse animal, né? Tá? O método mais utilizado para equinos, né? Para quem foi na prática viu, a gente fez uma coleta com auxílio de vagina artificial, então vai ser feito a coleta com vagina artificial, né? Tá? Então tem como fazer a coleta com manequim, né? Então tem como fazer a coleta com um manequim e tem como fazer a coleta com uma égua, né? Como modelo de manequim. Alguns cavalos demoram para aprender a saltar no manequim, tá? Então, o pessoal tem que treinar esses cavalos para fazer esse salto no manequim, né? Às vezes o pessoal utiliza algumas éguas no cio perto do manequim aqui também, né? Coloca, pega a urina da égua também quando a égua está no cio e coloca nesse manequim para esse garanhão cheirar também esse manequim e acostumar a saltar. Então, alguns garanhões demoram até aprender a saltar o manequim, né? Então, depois que eles aprenderem, é a melhor técnica, porque não tem contenção, não tem risco de machucar, não tem risco da égua dar coice, né? Mas depende muito de ter garanhões treinados, por exemplo, centrais que trabalham com poucos garanhões, ou se o garanhão vem para coletar há pouco tempo, às vezes não vale nem a pena treinar esse garanhão, então coloca uma égua como modelo para coletar sêmen, né? Tá? Então, as centrais que têm os garanhões com mais tempo geralmente fazem coleta com o manequim. Tá? Então, a gente vai falar agora em relação à vagina artificial, né? A maioria das vaginas são do modelo da Botufarma, né? Tá? Então, a gente tem, iniciando a vagina, a base dela é um tubo rígido, né? Ela é um tubo, né? Com uma alça, e aqui, assim, ela tem uma válvulazinha onde vocês colocam a água morna. Então, essa água morna vai entrar e vai manter a temperatura dessa vagina artificial, né? Para ter um ambiente legal aqui, um ambiente ideal, principalmente para a penetração do equino e também para não ter risco de morte do sêmen também por choque térmico, né? Tá? Então, a gente tem um tubo rígido, né? Tá? A gente vai ter uma mucosa de látex, né? Então, que seria essa mucosa aqui que reveste ela, né? Então, essa mucosa tem como comprar separado, né? A gente bota essa mucosa e reveste ela, né? Aliado a isso, a gente tem uma mucosa de plástico, né? Que vem também, essa mucosa de plástico, toda a coleta a gente troca, tá? Então, essa mucosa de látex pode ser feito várias coletas com ela, não tem problema nenhum, mas essa mucosa de plástico, onde vai sair o sêmen ali, toda a coleta a gente troca ela, tá? Um copo protegido da luz, né? Então, geralmente, esse copo não pode ter raio solar, porque o raio ultravioleta tem efeito espermicida, né? Então pode causar dano no espermatozoide, né? Anéis de látex que servem para fixar
essa mucosa de látex, né? E junto também fixar essa mucosa plástico, né? Tá? E tem um copo com coletor que aqui dentro vai o sêmen vai ser depositado, né? Com uma tampa também para fixar essa mucosa plástica, né? Tá? Então, só vou mostrar para vocês como é que monta, né? Então, a primeira coisa, a gente tem esse tubo de látex, né? A gente tem que introduzir ele no tubo rígido, né? Introduz ele e aí depois vira ele ao contrário. Então, coloca e vira ele ao contrário. Depois prende com os anéis, esses anéis que vieram de látex mesmo, né? Se não veio os anéis de látex, que tu pode fazer é cortar a pontinha aqui da mucosa de látex para fazer esses anéis. Geralmente ela sobra um pouco de espaço e tu pode cortar ela ali para prender com esses anéis, né? Tá? Aí depois de passou a mucosa essa de látex, vocês vão ter que botar a mucosa de plástico, né? Então a mucosa de látex está fixadinha aqui, tá? E aí vocês botam a mucosa de plástico na parte mais larga, ó, onde vai ser feita. Ela tem uma partezinha mais larga, uma partezinha mais estreita, a vagina. Vocês podem notar que nesse desenho aqui aparece bem. Na parte mais estreita é onde vai ser colocado o copo coletor aqui, né? E na parte mais larga vocês vão enrolar ela, fazer um efeito reverso ali e fixar ela com os anéis de látex novamente, né? Então, introduz ela, vira ela ao contrário aqui, né? Que ela saia pro lado de cá, ó, deixa ela assim, e aqui tu fixa ela com os anéis de látex, prende ela novamente, né? Aí, o que vocês fazem? Aquela parte que ela ficou com o plástico ali, ó, vocês têm que acoplar esse copo coletor. Lembram que ele tem uma tampinha, né? Tá? Ele tinha uma tampinha lá, vocês passam o plástico aqui, ó, por dentro e fixam ele nessa tampinha, né? Tá? Então, já está fixado aqui, né? E aí, ela está pronta, né? Tá? Antes de fixar o copo coletor na mucosa plástica, introduzir a camisa plástica dentro do copo. Então, tem que botar dentro do copo, depois fixa com a tampa ali e ele fica assim, né? Um copo que não passa raio ultravioleta, né? Então, aqui praticamente ela está montada. O que falta aqui agora? Então, a gente alimentar essa vagina artificial com água quente, né? Tá? Então, aqui ela tem uma válvulazinha, né? Vocês colocam água quente, né? Com temperatura de 42 a 45, que tem que ficar, né? Geralmente o pessoal coloca a água um pouquinho mais quente, porque até sair com o garanhão e vir coletar essa água esfria um pouco, então o pessoal coloca ali, quando prepara a vagina artificial, a água numa temperatura em média de 50 graus, 50, 52, e aí prepara essa égua lá, ajeita a égua, prepara o garanhão. É muito importante fazer uma lavagem no pênis do garanhão também, né? Antes de fazer essa coleta, então pode ser usado solução fisiológica para lavar o pênis desse garanhão. Então, quando tu sair caminhar com esse garanhão lá no teu manequim, tu já vai fazer essa lavagem, e se tu tá com a vagina pronta ali, tu tem risco de também esfriar ela. Então, tu joga água aqui, né? Que ela esteja entre 42 e 45 na hora da coleta, né? Tá? Encheu ela de água, bota um pouquinho de ar aqui dentro, né? Para fazer essa pressão da água não fugir, né? Tá? Então, coloca bastante ar ali, né? Pode assoprar com a boca mesmo ali, fazendo... E aí tu fecha a válvula, né? Tá? Quando o animal vai saltar, né? Então, sobre o manequim ou sobre a égua, né? Tá? Vocês desviam o pênis com a mão direita de vocês, né? E colocam essa vagina para o animal fazer a penetração na vagina artificial. Para quem viu aquele dia na aula, é bem simples, tá, pessoal? O animal vem e salta, tu só tá com a vagina pronta e faz o desvio e coloca a vagina artificial. O que o animal vai fazer? Vai fazer a penetração, né? E vocês vão ter que esperar esse animal fazer a ejaculação, né? Tá? Então, esse animal vai fazer... tem dois sinais clínicos específicos que geralmente esse animal faz no momento que ele ejacula, né? Tá?
Geralmente ele movimenta a cauda para cima e para baixo. Aquele da prática, aquele dia mostrou bem, quando ele ejaculou, ele movimentou a cauda, né? Tá? Ou também aqui, quando vocês estão coletando, vocês podem também colocar a mão na parte ventral do pênis ali e vocês vão sentir o quê? Uma pulsação uretral. Quando esse animal ejacular, que for ejacular, a uretra vai fazer uma pulsação, então vocês conseguem sentir também quando esse animal ejaculou, né? Tá? E contração dos músculos perineais. Esse animal faz bastante contração quando ele ejacula, né? Tá? No momento que esse animal ejacular, esse animal vai relaxar, né? Vocês viram, ele fez com movimento em cauda, para cima e para baixo, contrair o músculo. Vocês não podem pegar e tirar a vagina artificial, né? Porque lembra que ela tá com uma pressão ali, né? E esse pênis inchou, então tu tem um pênis do tipo músculo cavernoso, né? Então ele aumentou de tamanho, então ele tá bem justo ali. O que vocês têm que fazer então? No momento que vocês viram que esse animal ejaculou, quando esse animal sair, que ele descer da égua, vocês acompanham ele com a vagina artificial e abrem aquela válvula que vocês tinham preenchido com água. Quando vocês abrirem aquela válvula, a água vai sair da vagina artificial e vai tirar toda essa pressão, facilitando vocês atirarem essa vagina artificial do pênis do animal, não tendo risco de qualquer tipo de lesão a nível do pênis. Porque se vocês tirarem, ela vai ter uma pressão muito forte, é capaz de machucar o pênis do animal. Então, vocês tiram toda essa pressão envolvida, fazendo com que esse facilite a retirada da vagina artificial do pênis com esse sêmen coletado. Alguma dúvida? Tudo certo? Vou passar um videozinho aqui para vocês, tá? Aí, se por acaso travar, depois eu mando, mas se vocês conseguirem olhar aí, tranquilo, a gente faz na aula agora. Ver se ele vai rodar aqui só um pouquinho, deixa eu... Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Fazer diferente aqui. Estão enxergando minha tela? Aqui sim, professor. Tá, então eu vou botar para rodar agora, vamos ver se roda. Olha só, ele não tá deixando o garanhão montar, ó. Ele fez uma volta, ó. Não adianta fazer o garanhão montar quando o garanhão não estiver pronto ainda, né? Agora tava com... Desviou. Ó, ela tirou a válvula, afrouxou a válvula para tirar a pressão, né? Então não precisa ter pressa em tirar a vagina artificial, né? Primeiro flocha bem a válvula.
Pode prestar atenção que ela está fazendo tudo em cima da mesa térmica, ó. A Neubauer, né? Fazer concentração, né? Diluição de 1 para 20, 1 para 200, a gente falou, né? Preenchendo o Neubauer, né? Os espermatozoides nos quadrados, que nem a gente viu na aula prática. Pessoal, o que é importante vocês notarem ali, ó? Não tem dificuldade nenhuma de coletar, né? Preparar a vagina artificial de forma correta, né? Cuidar temperatura do interior da vagina artificial, né? Cuidar com aquela parte de fixar o copo coletor ali também. É importante colocar um copo que não tenha risco de raio solar, né? Para não atrapalhar. Sempre, vocês viram, ele deu uma volta com o Garanhão tentou fazer um salto antes, não estava pronto, então deixar esse Garanhão tá bem no ponto na hora de saltar para conseguir saltar. No momento que ele saltar, aí sim, aí o coletor tem que ser rápido, porque geralmente ele vai tentar fazer penetração. Ali no caso, quando tem aquela contenção e tu coloca uma liga e coloca o rabo por baixo dos membros da égua, ele até não consegue fazer penetração, mas se tu deixar ele muito tempo ali, é capaz de fazer traumatismo do pênis também, de tentar fazer penetração. Então, quando ele subiu, que está com o pênis ereto, desvia e coloca a vagina. Sempre firmar a vagina firme, porque o Garanhão vai fazer movimentos progressivos contra essa vagina artificial, né? E então vocês não podem soltar ela, deixar ela solta, porque senão ele também não vai conseguir fazer penetração de forma eficiente. Então, penetrou, firma a vagina, deixa o Garanhão fazer a ejaculação. No momento que ele ejacular, ou ele vai mexer a cauda, ou vocês podem, com a mão direita aqui segurando a vagina, vocês podem colocar a mão esquerda ventral ao pênis para sentir a pulsação também da uretra, né? No momento que esse Garanhão ejacular, vocês também observam. Ele vai relaxar quando ele ejacular também, né? Ele contrai, faz uma contração e depois faz um relaxamento. No momento que ele relaxar, que ele começar a descer, vocês flocham a válvula, né? Para sair essa pressão, né? Tá? Porque o pênis do cavalo aumenta muito de tamanho durante a ejaculação, e se vocês não flocharem essa válvula, vai ter risco de dano, de lesões a nível, principalmente de corpo cavernoso, ou a nível de glande desse animal, né? Tá? Então, fez toda essa parte laboratório, né? Então, quanto antes leva para o laboratório, daí faz toda aquela parte que a gente falou e a gente vai revisar também para frente, né? Tá? Aula que vem a gente vai falar um pouquinho de concentração também.
de diluição. Vamos fazer uns cálculos de concentração para vocês darem mais uma revisada, né? Eu vou achar uns 2, 3 cálculos para a gente falar, fazer de concentração, número de diluições, para ficar tudo isso aí bem claro, né? Alguma dúvida? Dúvida não, só comentando que esse garanhão é bem mais tranquilo que aquele que a gente viu. Sim, sim, sim. Aí fica mais fácil, né? É que aquele garanhão, Itaúna, nunca tinha sido coletado sêmen, né? Então, Sim, eu lembro que ele falou. ele só fazia monta natural. Então, é um animal que queria fazer penetração na égua. Então, ele saiu dali, ele queria fazer... então, ele já saiu brabo. Vocês viram que ele não deixava o Renan nem manipular, não conseguiu nem fazer uma limpeza de pênis direito. Geralmente, eles fazem uma limpeza do pênis antes de coletar, porque... para não ter risco de ter sujidades, e ali no momento da penetração também vai junto com esse sêmen sujeira, né? Então faz uma boa a limpeza, faz uma volta com o garanhão, faz essa lavagem com solução fisiológica, uma aguinha morna do pênis, para depois deixar o garanhão montar, né? Ali provavelmente eles fizeram na cocheira, já antes, que aquele provavelmente era um garanhão de coleta, acostumado com coleta, então o animal já sai da cocheira sabendo que vai fazer a coleta de sêmen, então geralmente ele já expõe o pênis, né? Então facilitando também essa lavagem inicial, né? Mas é isso aí, quanto mais acostumado o animal, todo animal tem um instinto, né? Se vocês acostumarem ele de forma errada, vai ser mais difícil de realizar esse serviço, né? Agora, se vocês acostumarem ele a manejar, que ele não vai sair da cocheira e não vai direto fazer a monta, ele vai ser feita a monta só no momento que quem está conduzindo deixar, fica muito mais fácil de fazer o serviço e também até proteção de vocês, né? Tá? Alguma dúvida a mais? Tudo certo? Então, por hoje ficamos por aqui. Eu desejo um bom fim de semana a todos, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Aula que vem a gente segue essa parte de equinos, né? Tá? Depois a gente tem uma parte de bovinos também, que a gente vai falar de forma mais específica, e depois a gente começa os nossos trabalhos. Tá joia? Bom fim de semana a todos.